Eu não aguento mais, doutor, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, já tentei tudo possível e parece que essa dor chata na parte lateral do cotovelo, que me afeta até para apertar a mão de uma pessoa, pegar um objeto, ela não vai embora. Eu já fiz fisioterapia, já infiltrei e tudo isso parece que é em vão. Bom, essa é, sem dúvida nenhuma, uma das doenças mais frustrantes e uma das falas mais frequentes que eu recebo toda semana na minha sala, no meu consultório, de pessoas que têm o famoso cotovelo de tenista, aquela tendinite na lateral do cotovelo, e que relatam que já fizeram tudo o que é possível, mas nada melhorou a dor. Bom, essa doença, a epicondilite lateral, ela realmente é uma doença bastante chata, bastante arrastada. Então, ela tem pacientes que podem ter sintomas até um ano após iniciar o quadro, e essa é uma dor que vai afetando a pessoa até chegar num ponto em que a pessoa ela começa a perder força, não consegue pegar, inclusive, objetos como um copo d'água, e isso afeta-se uma vida dessa pessoa de forma global, nos treinos e também no dia a dia. Bom, em relação ao que a gente vai falar hoje é quais são as novidades, quais são os tratamentos, soluções para esse tipo de problema. Eu vou falar para vocês um estudo que acabou de sair, que é a respeito de tratamento com terapias regenerativas para o epicondilite lateral, para o cotovelo de tenista. E a hipótese que foi testada nesse estudo é se você combinar métodos de terapia regenerativa diferentes, se você vai ter um resultado melhor, que é a associação de terapias com ondas de choque e o PRP, que é concentrado rico em plaquetas, associado a exercícios. Pra vocês terem ideia, qual que é o problema da tendinopatia da epicondilite lateral? Que é uma doença no tendão, que essa doença no tendão, ela normalmente está relacionada com o uso excessivo desse tendão associado com uma fraqueza muscular, perda de condicionamento dessa musculatura na região do antebraço, e isso leva a um problema que é inflamatório, mas é principalmente um problema que é degenerativo, é como se o seu tendão ele começasse a se desfazer. Então você tem uma questão, inclusive, que é da própria parte vascular dessa região, que não consegue suprir de forma que esse tendão ele consiga recuperar, ele consiga regenerar. E aí que entra a medicina regenerativa, que tenta trazer a biologia para esse tendão de forma que esse tendão consiga recuperar. Então, a ideia desse estudo é tentar combinar a terapia de choque. O que é terapia de onda de choque? É um tipo de procedimento em que a gente usa um aparelho que você faz um dano controlado nesse tecido. Esse dano é um dano controlado porque é um dano que ele gera um processo inflamatório que é pró-cicatrização, associado a um outro estímulo biológico, já medicamentoso, que é o PRP, que acaba tendo o objetivo de melhorar a parte da cicatrização também e da parte biológica. Então, como se eu atacasse em duas vias para chegar no mesmo objetivo, que é melhorar a qualidade desse tendão. E esse estudo é um estudo bem feito, né? Um estudo randomizado, controlado, em que eles acompanharam um grupo de pessoas, né? Então eram 91 pessoas no total e dividiram em 3 grupos, tá bom? O primeiro grupo era a pessoa que estava usando, todos eles estavam fazendo exercícios, um fazia um PRP mais ondas de choque e o outro fazia um PRP falso, que é um placebo, um líquido que não era PRP, mais ondas de choque para ver quais iriam ter os melhores benefícios nesse tratamento. E a novidade é que ele mostrou, e isso é algo que eu falo para vocês, essas terapias elas existem já tem um tempo, mas eu sempre fui bastante cético, até por questão de custos. Vale a pena eu te propor algo que vai ter um custo maior e você fazer 2 procedimentos para você ter uma melhora do seu quadro? Então isso é algo que, se não está sendo considerado pelo seu médico, deveria ser considerado, porque o custo sim é algo importante. Então, até hoje, eu falo para vocês, eu não tinha dado o suficiente talvez para dizer que recomendaria fazer esses procedimentos combinados, e o que esse estudo ele mostra que quando você faz terapia de choque associada a PRP, você tem melhora na dor e você tem melhora também na função, principalmente na fase aguda, nos primeiros 3 a 6 meses dessas pessoas que têm esse quadro de tendinite que não passa com nada, desse quadro crônico, desse quadro recidivante, em que o cara já tentou absolutamente tudo. Então esse estudo ele é interessante porque ele nos traz uma outra opção, e essa outra opção, que nem eu falei, é uma opção que ela tem que ser realizada de forma bastante criteriosa, é o que na Acro, eu e minha equipe, a gente tenta sempre fazer de forma bem individualizada e criteriosa, identificar qual que é a sua demanda. Então, porque esse tratamento de epicondilite é uma coisa que, para além da doença, eu tenho que considerar o que você faz. Então, eu tenho pacientes que o cara é fisiculturista, o cara ele é atleta de crossfit, ou a pessoa ela faz uma academia
calistenia, jiu-jitsu com muita frequência, então ele tem um trabalho que exige muito da mão, do braço dele, essa pessoa vai ter uma demanda maior, então provavelmente o tratamento que eu preciso para essa pessoa é um tratamento que tenha um potencial de efetividade maior, mas obviamente que isso tudo, que eu falei, ele tem custo, não vai ser algo que deve ser recomendado à torta e direito para qualquer quadro, até porque boa parte dos quadros mais leves eles vão resolver com tratamentos conservadores sem precisar de intervenções, que nem esses casos que eu acabei de apontar. E um dado curioso que a gente teve nesse estudo é que todos os grupos eles tiveram, quando você pegava um ultrassom para avaliar esse tendão, todos esses grupos tiveram uma melhora, pelo menos na parte anatômica, o tendão ele melhorou, apesar de todos eles não terem tido o mesmo efeito em relação à melhora da dor e da força, que inclusive uma das coisas que esses pacientes eles começaram a ter um efeito rápido é a melhora da força de apertar a mão, que é algo que está afetado no quadro de epicondilite lateral. E esse é um procedimento seguro, tem taxas de complicações e efeitos adversos bem baixos, que desde que seja feito de forma certa, né? Então, o que isso tudo significa para você? Qual que é a mensagem desse vídeo? É que os quadros que você tem, que a gente tem, um quadro de tendinopatia crônica, do paciente que tem aquela dor que não passa de jeito nenhum, que já tentou tudo possível, os casos refratários, esse tratamento, essa combinação de tratamentos, ela é positiva, ela tem um resultado muito interessante para essas pessoas, tanto para dor quanto para ganho de funcionalidade e força. E basicamente são dois efeitos combinados. Então você tem um efeito do estímulo mecânico realizado na região pelas terapias de onda de choque e você tem o PRP que vai lá, é como se colocasse uns tijolinhos biológicos naquela região para melhorar a qualidade desse tendão. Mas atenção a um detalhe, vejam bem que tudo que eu falei em todos esses grupos, para além desse tratamento, tinha uma constante, que é exercício, reabilitação. Então, esse efeito, ele só acontece dessa forma que eu falei, desde que esteja associado a exercícios. E é isso que eu tento procurar estimular o máximo possível, junto com a minha equipe de fisioterapia, que a gente acaba direcionando, fazendo um trabalho específico da fase que você está da sua doença, para a gente direcionar os exercícios, estímulos adequados para aquele momento, para você ter os benefícios desse tratamento, para o investimento realmente valer a pena. Bom, me diz aí se você já fez algum procedimento de infiltração para epicondilite, ou você tem um quadro aí que não passa com nada, ou alguma dúvida, me deixa aqui que eu responderei a todos.